como nós somos facilmente enganados. Há uma expressão muito comum na linguagem, nas cartas paulinas, que é sobre o engano. Sobre o engano. Ele escreve, por exemplo, aos Colossenses falando: cuidado para que vocês não sejam enganados. E em outro momento Paulo vai dizer assim: cuidado para que não aconteça com vocês o que aconteceu com Eva no jardim do Éden, que foi enganada. E isso é facilmente percebido, porque os inimigos, irmãos, eles têm a capacidade de camuflar a verdade. E esse caráter da pirataria, a pirataria, nós vimos na quarta-feira passada no estudo com os irmãos como é tão fácil isso acontecer. A soberba produz boas obras, mas não para a glória de Deus. Nós podemos simplesmente olhar para aquilo que é bom e sermos seduzidos por aquilo, enquanto que a glória de Deus não é o fim último daquilo que foi feito. Facilmente nós somos enganados. E esse tem sido certamente um dos grandes problemas da igreja de Corinto. Foi isso que Paulo vem trabalhando com eles. Quão sério é isso que tem acontecido no meio da igreja, irmãos? Matthew Henry, um outro comentarista desse texto, afirma: um cristão está sempre em perigo. Que coisa interessante, um cristão está sempre em perigo. E consequentemente, diz ele, ele deveria sempre estar vigilante. Mas ele afirma ainda: mas o perigo, em algumas circunstâncias, é maior do que em outras circunstâncias. O que Paulo está dizendo aqui aos coríntios, claro, a igreja de Corinto, era que eles passaram por muitos desafios e pecaram. Quantos enganos, irmãos, a divisão no meio da igreja, quando se poderia pensar numa unidade, quando Paulo era na cabeça de uns líder de um grupo, quando Apolo era líder de outro grupo, quando Pedro era líder de outro grupo, não que esses fossem líderes de um grupo, mas a igreja de Corinto dividia a igreja dessa maneira, fazendo desses homens líderes de grupos, quebrando a unidade da igreja. Como isso facilmente isso adentra a igreja, e só percebemos quando não há mais condições de reconciliação. Quantos problemas surgem na igreja quando algumas coisas espetaculares vão acontecendo e nós vamos nos importando com coisas gloriosas, como por exemplo os dons de língua, dons de profecia no meio da igreja, e havia pecados gravíssimos no meio da igreja e ninguém fazia nada. Poderia ser enganado com a ideia de que, se nós estamos falando em línguas, Deus está nos abençoando. E você vai perceber que as grandes práticas de imoralidade, de iniquidade, elas vão acontecer exatamente na soberba daqueles que se dizem receptores de dons extraordinários e que vivem assim, porque o coração é facilmente enganado. Cuidado, diz o apóstolo, sede vigilantes, porque senão vocês vão ser de fato destruídos. Mas o que é que Paulo agora passa a explicitar sobre a vigilância, particularmente no próprio verso? O texto diz assim: permanecei firmes na fé. O que é que tem a tendência de corromper a nossa fé? O que é que tem a tendência na vida de corromper a nossa fé? Falsos mestres, que entregam palavras enganadoras. Paulo vai dizer isso na segunda carta. Abra sua Bíblia comigo, por favor,
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 2, veja o que Paulo diz, verso 1 e 2, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele exorta, dizendo: irmãos, era assim que eu me portava no vosso meio. Mantenham-se firmes na fé. Mantenha-se firme na fé. É engraçado porque certa vez eu ouvi de um teólogo nos nossos dias dizendo, por causa dessa questão filosófica, né, e sempre está aberto aos debates, e isso parece interessante, e ele disse assim: eu estou pronto para discutir qualquer doutrina, até as fundamentais da igreja. Eu estou pronto para revisá-las, eu estou pronto para estudá-las, desde que me provem isso. É engraçado que Paulo, irmãos, ele não considerava cada ponto da doutrina uma questão aberta. Ele não permitia que cada ponto da doutrina fosse uma questão aberta. Existem sim questões doutrinárias secundárias que estão prontas para o debate, mas aquelas que são fundamentais para a vida e para a salvação não devem pertencer ao campo das doutrinas que devem estar prontas para o debate. As matérias de fé, as doutrinas pelas quais você tem clara revelação de Deus. Nós acabamos de sair da doutrina da ressurreição. Você imagina o capítulo 15 de Paulo, você imagina Paulo dizendo: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a pregação é vazia, não tem sentido, os que morreram em Cristo permanecem nos seus pecados, e não há esperança para nós. Imagina então, eu vou abrir espaço para a minha consciência, para o embate, ou para trazer dúvida sobre a ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer: permanecei firmes na fé. Existem doutrinas abraçadas nos credos, irmãos, nos catecismos e nas confissões de todas as igrejas ortodoxas, que são tão claramente instruídas e ensinadas nas Escrituras, que não é apenas inútil, mas terrivelmente doloroso para a igreja trazer essas questões para o debate. Existem questões que não devem, e a igreja não pode se permitir abrir para debater questões que são fundamentalmente bíblicas. É claro que nós precisamos defender a nossa fé, defender a doutrina quando os erros se levantarem. Uma coisa é nós defendermos a verdade, outra coisa é nós abrirmos a nossa mente para debates que não são outra coisa senão destruição da nossa fé, destruição da nossa esperança. E é isso que Paulo está combatendo. Despedindo da igreja: irmãos, sede vigilantes, mantenham-se firmes na fé. É importante que a fé bíblica, ela não é apenas... É interessante que, por exemplo, Judas, no livro de Judas, você vai encontrar isso, essa expressão, a fé que foi entregue, não é? Esse termo, Paulo está usando a fé dessa maneira também. A fé não apenas como o fato de eu crer em Cristo, o meio pelo qual eu sou justificados, pois, mediante a fé, mas a fé aqui é o corpo doutrinário que nos foi dado. Mantenham-se firmes, irmãos, nessas verdades, porque isso é o que o Senhor requer de cada um de nós. É isso que Ele requer de cada um de nós. E agora ele se volta para a igreja e se dirige aos homens da igreja.
comportem-se, portai-vos varonilmente. Isto é, o termo nordestino, seja homem. Você precisa ser homem. E por que essa expressão? As circunstâncias da igreja de Corinto, irmãos, chamavam para grande coragem. Eles deveriam se manter firmes diante daquilo que eram os doutores tentavam trazer contra eles. Lembra, os sábios diziam, para que essa verdade? Ou a perseguição que vinha da parte dos poderosos. Eles diziam, todas as vezes, os poderosos estão para lhes destruir, os sábios querem destruir a verdade. Agora, Paulo está falando, vocês vão passar por muita dificuldade, portem-se varonilmente como homens, suportem a aflição. Suportem a aflição. Certamente, nos dias que nós vivemos, irmãos, nos dias que nós vivemos, nós podemos ter certeza que uma linguagem como essa pode ser tratada por tanta forma, misoginia, machismo, todo tipo de linguagem você possa imaginar dentro da nossa cultura. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, na certeza de que ser homem aqui é como aquilo que foi ouvido também por Josué no seu chamado. Seja homem. Como? Creia naquilo que lhe foi prometido, não se desvie da promessa. É por isso que portar-se varonilmente não é simplesmente um monte de brucutu partindo para o debate ou para a confusão. São aqueles que, com a fé fincada, firmada, sem vacilar, crendo nas promessas de Deus, se portam varonilmente. Se portam assim. A nossa masculinidade não está sendo colocada em xeque aqui, não é nada disso que Paulo está fazendo, mas está dizendo, segundo a verdade que vocês creem, suportem varonilmente o que vem sobre vocês. Suportem, mantenham-se firmes. Vocês creem no Evangelho, mantenham-se firmes no Evangelho e suportem as consequências de crer no Evangelho. As consequências de crer no Evangelho. Um cristão, ele deveria fixar a sua fé no Evangelho, nunca abandonar, nunca renunciar, e é por essa fé somente, que ele será capaz, irmãos, de manter os pés firmes diante das provações que ele enfrentará. É nessa fé que nós nos colocamos de pé. É com essa fé que nós vamos vencer o mundo. É com essa fé que nós vamos nos portar varonilmente. Às vezes o mundo vai tentar falar bem de nós, não porque eles têm elogios a fazer. Às vezes o mundo vai falar mal de nós. Às vezes eles vão querer se opor a nós frontalmente, às vezes apenas com um único critério, um único discurso. Às vezes uma crítica sutil. Nós vimos a tragédia que aconteceu em Minas Gerais esses dias. Terrível, dores terríveis, a morte de algumas pessoas por uma fatalidade naquele local. E hoje o que se viu no jornal foi a seguinte declaração: as pessoas que morreram no barco estavam sobre um barco cujo nome era Jesus.
para mostrar e criticar que os que confiam nele foram naufragados. Há uma crítica sutil, que isso independe de política, não é o que está no jogo aqui, mas o que eles propõem para o Evangelho. Os que creem no Evangelho sofrem. É interessante que isso o mundo pode fazer com a igreja. Eles podem tentar aterrorizar, nos fazer ter medo. E nós devemos nos manter de pé, firmes no Evangelho. Se nós podemos manter a nossa integridade, nós estamos seguros. Então se mantenha firme como um homem. Haja de modo claro, seja como um homem, firme, resolvido. Comporte-se em oposição ao mal. Não permita ser dividido por aquilo que é iniquidade. Não se deixe levar por aquilo que é mal na sua natureza. Não seja aterrorizado. Não seja angustiado por eles. Mas se mostre um verdadeiro homem em Cristo, por sua firmeza, pelo seu julgamento são e por sua firme resolução. Eu vou me manter vigilante e eu não vou abandonar a fé. Nesse fundamento eu vou viver. É nesse fundamento que nós somos chamados a agir varonilmente. Não é chamado, vamos chamar pegar em arma, nós vamos comprar arma, não tem nada contra armas, mas não confunda outro fundamento. O fundamento aqui é claro, é a fé que nós temos, deve servir de base para o nosso enfrentamento do mundo. Preste atenção nisso, irmãos. Os cristãos deveriam ser machos, biblicamente, me refiro aos homens, e deveriam ser firmes nas suas lutas contra os seus inimigos, no que diz respeito na defesa da sua fé. E eles deveriam fazer de tal maneira que eles mantivessem a sua integridade. Eles deveriam, de maneira especial, a fé que eles têm, o que eles creem de fato no Senhor, é o fundamento da sua religião. Eles não apenas professam, mas eles vivem de acordo com aquilo que eles creem. Eles vivem de acordo com aquilo que eles creem. O que Paulo vai exortar esses irmãos é que, mais uma vez, com vigilância, prestando atenção nas minúcias, nos detalhes dos inimigos, você vai se manter firme na fé, você não vai se deixar enganar, e você vai se portar com base nisso, varonilmente. Varonilmente. Vocês vão se manter fortes, fortalecei-vos, íntegros, retos no meio dessa sociedade. Só que Paulo vai adiante e vai mostrar um dos pontos que ele mais tratou em toda a carta, que foi o conceito do amor, quando ele disse em outro momento na carta aos Coríntios: por mais que eles tenham, que vendam tudo e deem aos pobres, se não tiver amor, nada disso tem valor algum. Ele gastou um capítulo, quase um tema inteiro, tratando sobre isso, mostrando que o amor deve ser a base e o que permeia todas as ações dos crentes.
Ora, se você fizer o que você fizer para com os pobres, mas não tiver amor, nada disso tem valor. Então ele diz, ora, o que tem que permear os seus atos é o amor. E aí então ele conclui o verso 14, dizendo assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Lutar pela fé, agir varonilmente, fortalecer-nos. Tudo o que nós fizermos tem que ser feito com amor. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Lembra que no final do capítulo 13 ele vai tratar sobre a fé, a esperança e o amor. Então, imagina que a fé, nós já falamos disso quando tratamos do capítulo 13, relembrando aqui de alguns conceitos importantes. O que Paulo disse foi tão claro. A fé, ela é aquilo que abraça, são as mãos, os braços que abraçam Cristo. Então, não há outro meio de receber o Cristo todo se não for pela fé. Não é pelo amor que eu recebo, não é pela esperança que eu recebo. O método que Deus utilizou para que eu receba a Cristo é a fé. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então a fé é o braço, é a mão que se apega a Cristo, é a mão que se apresenta a Ele vazia e recebe dele aquilo que Ele não pode conceder por si mesmo. E a esperança? A esperança é o olho da fé. A fé é o que abraça tudo. A esperança é o olho da fé, porque me faz olhar para aquilo que eu ainda não recebi, mas me foi prometido na palavra. Eu creio. Quando eu criei, tudo isso está recebido, tudo isso me foi dado quando eu criei. Só que a esperança é aquilo que me foi dado, mas não recebi ainda, e eu olho para ela com alegria, com expectativa. E o que é o amor? O amor é o braço, tecnicamente, é a ferramenta, é a ação da fé. Enquanto a fé se apega completamente a Cristo, a esperança olha para aquilo que me foi dado, mas ainda não recebi. O amor é o que permeia todos os meus atos. Somente opera em amor o que verdadeiramente creu e o que espera naquilo que me foi prometido. É a ferramenta, é a mão, é a ação. Quantas vezes você ouve isso, João dizendo: filhinhos, amemos não apenas de palavra, mas também com atos, com ações, não apenas com palavras. Filhinhos, cuidado, nós devemos fazer. Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. A expressão bíblica é: esse amor, ele não é dissociado da verdadeira fé, que deve ser mantida, fortalecida, e não é distante da verdadeira esperança. É o ato, é a minha ação. O que creu verdadeiramente no Senhor é aquele que espera verdadeiramente no Senhor e o que age com base nessas verdades hoje. O nosso zelo e a nossa constância deve ser consistente com o amor. Quando o apóstolo, irmãos, ele vai falar conosco nesses termos e tratar sobre a nossa fé e a nossa religião, ele nos faz ter cuidado com o maligno que pode agir por detrás disso. Ele mostra isso, cuidado, como você pode simplesmente
fazer alguma coisa dizendo que é o amor, mas se você não creu e não mantém a verdadeira fé, e se você não age como baseado na verdadeira fé, se apenas os teus atos dissociados disso não podem ser o que Paulo está nos instruindo a fazer. Todos os nossos atos, todas as nossas ações devem ser feitas com amor. Matthew Henry, concluindo esse verso, diz: os cristãos deveriam ter cuidados, irmãos, muito cuidado, para que não apenas a caridade reinasse em seus corações, mas o amor pudesse brilhar em suas vidas. Não apenas reinar no coração, mas brilhar nas suas vidas. Especialmente na defesa da fé do Evangelho. Matthew Henry continua: existe uma grande diferença entre constância e crueldade, entre firmeza e ira. O cristianismo nunca ele aparenta estar em vantagem quando o amor do cristão ou dos cristãos não é tão visível. Veja, nunca nós vamos aparentar que estamos em vantagem quando o nosso amor não é perceptível. Quando os irmãos mais fracos, como na igreja de Corinto, não são tratados com amor. Quando aqueles que têm uma queixa, um problema conosco, nós os levamos aos tribunais. Quando o amor não é visível, veja, quando o amor não é perceptível, e essas diferenças, as fraquezas, as fragilidades de um para um com o outro, elas não são tratadas e o amor não é usado para poder agir nessas circunstâncias. A igreja parece que não tem vantagem alguma. Porque em mandar alguém para o tribunal, qualquer um pode fazer. Porque olhar para uma pessoa mais fraca e desmerecê-la, qualquer ímpio pode fazer. É somente o amor nos meus atos que poderão tratar diferente em cada circunstância como essa. É assim que nós vamos nos opor, nos colocar contra os inimigos, quando tudo for feito em amor, quando o nosso comportamento um para o outro e para com todos os homens for feito com espírito de mansidão e de boa vontade, quando todos os nossos atos visarem essa realidade. A igreja brilhará no mundo. A igreja brilhará no mundo. Quando assim pudermos agir. O que Paulo está buscando em última instância, irmãos, é que a glória do Senhor brilhe no meio da igreja. Que o amor prevaleça no coração, na família, nas assembleias. Lembra que os corações deles estavam irados, estavam divididos uns para com os outros. Vocês lembram que as famílias estavam divididas? Quantos divórcios aconteceram no meio da igreja de Corinto, a ponto de Paulo escrever 2 capítulos para tratar do tema? Quanta falta de amor nas assembleias, na própria Santa Ceia, irmãos. Cada um pegava o que trazia na festa, o que trazia, buscava comer para si mesmo e não se importava com quem não tinha nada.
em cada ato. Paulo está dizendo que isso seja visto, irmãos, nas coisas básicas, no íntimo do coração, dentro da nossa casa e dentro da igreja. Como eles precisavam disso. Como eles precisavam disso, irmãos. Até mesmo uma festa chamada Festa do Amor, a Santa Ceia, tornou-se uma fonte de amargura em Corinto, porque nada era feito com amor. O que se buscava era o seu bem pessoal. Sede vigilante, irmãos. Permanecei firmes na fé. Portai-vos como homens, baseados na fé que vocês têm. Fortalecei-vos. Mantenham-se firmes e íntegros. E todas as vossas ações e todos os vossos atos pessoais, familiares e na igreja sejam feitos com amor. Sejam feitos com amor. E assim, não é a igreja de Corinto que será manifestada em glória, mas o Senhor Jesus Cristo será glorificado no meio da igreja. O Senhor Jesus Cristo será glorificado no meio da igreja. Não há, irmãos, nada mais sério do que as exortações que Paulo fez nesse finalzinho da sua carta. Nessas exortações finais que ele está fazendo à igreja de Corinto. E que serve diretamente para você, para a sua vida e para a sua família, para a igreja como um todo. Cuidado, irmãos, não entregue o seu coração à facilidade de tentar desorganizar o corpo de doutrina tão gloriosamente entregue por Deus à igreja. Cuidado. Cuidado com, principalmente você, jovem, que tem prazer em ouvir as novidades. Houve um tempo em que a fé reformada se tornou um grande avanço nos nossos dias. Não demorou muito para ver que boa parte das pessoas vinham à fé reformada porque era aparentemente uma novidade. Depois apareceu outra novidade e eles se apegaram a outra novidade. Facilmente deixaram a nossa fé histórica e bem fundamentada. Não permita que o seu coração se afaste dessas verdades. Lute no seu íntimo contra a inclinação do teu próprio coração. Mas por outro lado, quantas vezes, irmãos, nós somos e não damos o valor necessário à simplicidade e à beleza da doutrina histórica tão bem fundamentada e arraigada nas Sagradas Escrituras. E como facilmente, numa nuance, num detalhe de um raciocínio lógico de alguém, nós somos arrastados para longe dos fundamentos das Escrituras. Como facilmente fazemos isso. Por isso, irmãos, se o conselho de Paulo serve para a igreja hoje, como de fato serve, para você se manter firme na fé, que vai desaguar em todos os outros benefícios. Traga as Escrituras para o centro da sua casa, para o culto da sua casa, para a sua devoção pessoal. Estude os catecismos da igreja, o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão. Estude
analise as doutrinas ali e veja como são bíblicas e bem fundamentadas. E não se deixe levar por falsas doutrinas ou novidades que não vão apenas fazer você se afastar do fundamento, mas vão deixar você firmado na areia e que não levará você a ter força e integridade no dia da tribulação. Eu posso terminar dizendo aos irmãos as palavras de Cristo no final do Sermão do Monte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, disse o Senhor, é como aquele que construiu sua casa numa rocha. São fortes, vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento e não derruba a casa. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como aquele que construiu sua casa sobre a areia. Ninguém sabe a diferença de um e de outro, até que vem a chuva, até que vem a tempestade, e ela derruba a minha casa. Não sejam nécios, não sejam tolos, não sejam loucos, sejam sábios. E escutem mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo nessa última sessão. E aqui eu encerro. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos mais uma vez refletir e ouvir a Tua voz por meio da pregação do Teu Evangelho. Que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos encha não apenas do amor no íntimo, mas nos faça brilhar nas ações, nos atos, trazendo glória ao Teu nome e conhecimento ao Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Não nos permita ser enganados e destruídos pelo engano e pelo erro, mas possamos andar firmes e firmados nas gloriosas verdades do Evangelho, para o nosso bem, para o bem da nossa casa e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.